Bom dia a todos. Nós vamos iniciar. Nós vamos iniciar mais um pequeno estudo sobre os ensinamentos de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. É uma continuação do capítulo. Vamos primeiro fazer uma pequena oração. Querido Mestre Jesus, aqui estamos para mais um dia de aprendizado de sua doutrina. Te pedimos que nos ajude a pôr em prática os ensinamentos de hoje, para que nós possamos continuar com a nossa evolução espiritual. Para que nos tornemos melhores, mais humildes, mais caridosos e consigamos realmente amar ao próximo, como é o propósito desse nosso aprendizado de hoje. Eu vou falar sobre a fé e a caridade. A fé é a mãe da esperança e da caridade. Sem ela, não existe esperança e caridade. Quer dizer que se a gente não tiver fé, a gente não vai ter nem esperança e nem caridade. A fé, somente a fé religiosa, bastante firme e segura, é capaz de demonstrar ao homem que ele está na Terra para desenvolver-se intelectual e moralmente. Desculpa. Desviando da busca ávida de uma felicidade, dos prazeres morais, que lhe dão apenas a ilusão de ser feliz. Para nós, o mundo é aparentemente injusto se ouvirmos apenas do ponto de vista de uma única existência. Porém, se nós analisarmos sobre o ponto de vista das vidas sucessivas, veremos que as aparentes injustiças são os efeitos dos males que praticamos nessas vidas e nas outras também. É a lei da causa e efeito que acontece para auxiliar o nosso aperfeiçoamento espiritual. Mas nós não vamos viver assim eternamente, pois à medida que nós formos nos desenvolvendo moral e intelectualmente, as dores, os sofrimentos vão se tornando menores, até um dia se tornarem desnecessários. Aí, nosso mundo se tornará um mundo melhor, mais fraterno, mais solidário, com preocupações de paz e felicidade para todos. Mas, para nós chegarmos lá, nós precisamos exercitar a solidariedade, a fraternidade, a tolerância, a generosidade com os outros. Aperfeiçoando assim os valores espirituais que só a lei religiosa tem condição de despertar. Por quê? Não é a fé que sustenta a nossa esperança de vermos cumpridas as promessas do Senhor? Quando nós temos fé e acreditamos no Senhor, nosso Deus, a gente cria esperança, a gente fica mais atento às coisas, a gente suporta coisas que às vezes a gente não suportaria, mas como a gente tem fé, a gente tem esperança em nosso Jesus, em nosso Senhor, a gente tem a fé. E a fé nos dá o amor. A fé na realização de algo aciona a vontade de querer, que por sua vez direciona todas as energias em favor dessa realização. E é assim que a esperança e a certeza de conseguir levam o homem e a humanidade a progredir. Porque a fé mantém em atividade a vontade de querer transformar-se em uma pessoa melhor, independente do ambiente e das pessoas com quem convive. Enquanto nós tivermos fé, nós vamos progredindo, vamos nos transformando. A fé sincera é contagiosa. Ela comunica-se aos que não a possuem,
pois com a esperança e a confiança os estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. O progresso é feito de sucessos e fracassos, mas onde a fé se mantém, apesar das dificuldades, ele continua se desenvolvendo. Nesse meu capítulo aqui também, tem uma parte que fala sobre a caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Precisamos lembrar sempre que os criminosos também são filhos de Deus. Eles também são nossos irmãos, porque se todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos. Então, ser caridosos com os criminosos não é deixá-los livres para continuar cometendo desatinos, mas sim a gente tentar compreendê-los como pessoas equivocadas, que cometeram alguma coisa que não devia, porque nós devemos também considerá-los doentes, muito necessitados. Eles são filhos de Deus, criados como todos os demais, que um dia, graças às leis divinas, eles se tornarão bons e sábios, exatamente como todas as pessoas do universo. Então, nós precisamos ser benevolentes e perdoar essas pessoas, porque quase sempre eles não conhecem a Deus como nós conhecemos. Ele será pedido menos do que para nós, porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais responsabilidade a gente cria. Como eles não têm conhecimento nenhum, muitas vezes eles foram criados com muitas dificuldades, com muitas agressões, então eles se transformam naquilo que eles se transformaram. Mas daí, a gente aqui diz para perdoar e ser benevolente. Mas perdoar não quer dizer a gente dizer assim, perdoa e tudo passou. Esse perdoar quer dizer que a gente tenta compreender o lado dele e como a gente não consegue esse perdão assim, que o perdão não é assim de uma hora para outra que a gente pensa, vou perdoar e pronto. A gente tenta ser caridosos com eles e pensar neles com piedade pelo que eles fazem. Orar muito por eles. Isso aí é uma coisa que a gente pode fazer. Mesmo que a gente diga, não perdoo, isso que ele fez não tem perdão. A gente pode até falar isso. Mas a gente começa a orar por eles, a gente começa a pensar que eles também são os filhos de Deus, então isso aí vai amenizando esses fatos tão graves que a gente não consegue perdoar. A gente pede a Deus que eles possam conhecer a realidade da vida espiritual, eterna e progressiva, a fim de que eles se arrependam e buscam também se transformar. Por isso que a gente precisa orar muito por eles, porque aí eles vão conseguindo melhorar, procurar progredir e se tornar umas pessoas melhores também. A gente, como pessoas equivocadas, como eles são as pessoas equivocadas, nós precisamos considerá-los como doentes, muito necessitados. E filhos de Deus, criados como todos os demais, que um dia, graças às leis divinas, eles tornar-se-ão bons e sábios, exatamente como todos. Claro que isso aí não é de uma hora para outra, mas se cada pessoa orando por eles, pensando com caridade por eles, eles vão sendo tocados e vão procurando melhorar também, né? Então, eu preciso falar agora, eu vou falar agora um pouquinho sobre a compaixão, que a fé, a caridade, a esperança, o perdoar, então
vou falar também sobre a compaixão, que a compaixão também é uma virtude que mesmo muitas vezes a gente não consegue perdoar as pessoas, mas se a gente tiver compaixão, a gente consegue ir administrando aí esse perdão. Ter compaixão é entender as fragilidades humanas, pois com ela nós nos tornamos mais realistas, menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades alheias. Ter compaixão é lembrar que a dor do outro poderia ser a nossa. É reconhecer o sofrimento do próximo e ajudá-lo a superar o momento difícil que está passando. Nós precisamos pensar que aquele nosso irmão, muitas vezes, não corresponde à nossa expectativa, mas também lembremos que isso é o que ele pode fazer no momento. Ele não está preparado para fazer mais do que aquilo, por isso ele não corresponde à nossa expectativa. Então, vamos nos pôr no lugar dele e procurar auxiliá-lo caridosamente. Toda vez que fazemos uma mudança na rotina de nossas vidas, porque nós estamos em constante evolução, nós precisamos avançar e seguir adiante para sairmos da nossa zona de conforto e continuar nossa evolução espiritual. Isso quer dizer que a gente não deve ficar parado, a gente deve sempre procurar, melhorar e se aperfeiçoar. A caridade nos ensina a ter indulgência para as imperfeições alheias, isto é, perdoar as ofensas. Então, precisamos perdoar aqueles que nos ofendem, pois se assim nós não fizermos, isto é, não perdoarmos, com que direito nós vamos pedir perdão ao próximo quando for a nossa vez de errar? Porque todos nós erramos, todos nós precisamos de perdão. Isso ninguém escapa, porque ninguém é perfeito nesse mundo. Então, a gente perdoa os outros como o nosso Senhor nos ensina no Pai Nosso. A gente pede, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, para a gente conseguir o perdão quando precisar, a gente precisa perdoar o próximo. Jesus, que é nosso mestre e guia, quando estava pregado na cruz, pediu a Deus que perdoasse seus ofensores, porque ele falou ainda: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, se Jesus falou isso, ele sendo o nosso mestre, então nós precisamos seguir o nosso mestre e fazer o mesmo. Pensar que aqueles não sabem ainda o que estão fazendo, eles não têm conhecimento, eles não têm luz, eles não têm nada. Então, por isso que eles fazem isso. Mas, com as nossas orações, com certeza eles vão melhorando. O perdão é um dos remédios mais importantes indicados por Cristo. Quem perdoa ofensas adquire paz e propicia paz. Se achamos difícil perdoar os nossos ofensores, vamos orar por eles. Vamos pensar, porque se a gente orar por eles e pensar com eles, a gente vai conseguindo mais paz no nosso coração. Um dos grandes males que ocorre atualmente em todas as áreas dos relacionamentos humanos é a indiferença e a insensibilidade com a condição aflitiva dos seres humanos. A insensibilidade destrói o modo solidário de ser e viver, não só em família, mas também em sociedade, porque a gente se tornando indiferente, a gente não enxerga nada do que está acontecendo ao redor. E isso aí é um dos grandes males de atualmente, que todo mundo fica no celular, fica só na internet, fica nessas coisas.
e não olha para o lado, não olha para... que às vezes tem um irmão tão perto da gente que está precisando de um auxílio e a gente não faz. Por quê? Porque a gente não está enxergando, né? Muitas vezes um olhar atencioso, um abraço carinhoso, um simples bom dia quando se encontra com uma pessoa na rua. Se você der um bom dia, geralmente a pessoa já dá um sorriso. Isso aí cura mais do que inúmeras caixas de remédios. O amor ajuda a dissipar muitas enfermidades. E se nós partirmos do princípio de que Deus é Pai de todos, então nós somos todos irmãos, como eu falei no início. Se Deus é nosso Pai, a humanidade toda, todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai que nos criou. Então, sejamos caridosos com os nossos irmãos. Pelo menos procuremos ser caridosos, porque, como eu falei antes, ninguém é caridoso de uma hora para outra. Mas, se a gente for fazendo as coisas aos poucos, um dia ajuda um pouquinho, outro dia ajuda lá, outro dia faz... aquilo vai se tornando um hábito na nossa vida. Então, a gente vai fazendo essas coisas boas, ajudando os outros, sem perceber que a gente está fazendo isso, porque aquilo já tornou-se um hábito em nossa vida. Então, isso é muito importante. A hora que a gente consegue chegar lá, a gente já está um pouco mais evoluído. Todo o bem que fazemos para o próximo voltará para nós como bênçãos. Então, sejamos caridosos e estendamos nossa mão para auxiliar nossos irmãos que passam por momentos difíceis e assim ajudaremos que eles encontrem a paz e a harmonia em suas vidas. Eu vou ler agora a oração de São Francisco de Assis. Ela é uma oração cheia de caridade, de amor, de esperança, alegria, luz, fé, perdão. Ela é uma oração completa, bem dizer. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito linda essa oração, né? A gente, botando ela em prática, a gente realmente se torna uma pessoa mais caridosa, mais amorosa, mais compreensiva. E antes de encerrar, vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que abençoe o nosso Brasil, a nossa pátria amada. Vamos imaginar o contorno do nosso país e enxergar ele cheio de luzinhas disso ali que eu acabei de falar, de fraternidade, de bondade, de amor, de esperança, de benevolência, de ajuda ao próximo. Vamos pedir que os amigos espirituais abençoem o nosso país, abençoem os nossos dirigentes, a todas as pessoas que detêm o poder em suas mãos, para que o nosso país consiga crescendo, evoluindo, e todo o povo que habita nele consiga se tornar também melhor, mais cheio de esperanças, mais cheios de amor e mais cheios de caridade. Eu agradeço a todos por esses momentos
de reflexão sobre a nossa doutrina, que ela é muito importante porque ela nos ajuda quando nós estamos em dificuldades, ela nos consola, quando nós precisamos de um auxílio, é só a gente pedir a Deus, orar com muita fé, que com certeza Ele ilumina os nossos caminhos para que a gente consiga seguir em frente com muita paz, com muita harmonia, com muito amor. Um ótimo domingo para todos, uma ótima semana e que sejamos todos abençoados. Que assim seja.